Olá, meu nome é Carlos Ruas Filho, sou fisioterapeuta, formado em 80 e sou acupunturista desde 88 e professor da Associação Brasileira da Acupuntura, com trabalho com minha clínica em um hospital aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema acupuntura. Sou professor da Associação Brasileira de Acupuntura, onde nós ministramos cursos no Brasil todo, né? Então estamos lá desde 97 dando aula pela Associação Brasileira de Acupuntura. Nós vamos começar falando desse tema que eu particularmente sou bastante apaixonado, gosto muito, acredito muito, vejo todo dia os bons resultados que a gente tem realizando a acupuntura. Vamos começar o nosso tema falando sobre a acupuntura, né? A acupuntura é uma ciência, eu gosto de sempre falar que é uma ciência, não é uma técnica somente, na minha concepção. Por que uma ciência e não uma técnica? Porque a acupuntura ela está há 5.000 anos nesse planeta, né? Ela tem a sua metodologia própria de avaliação, a sua metodologia de tratamento, ela tem todo um pensamento em relação às doenças e os doentes, tudo de uma forma muito específica. Então isso para nós entendemos que isso é uma ciência. E nós estamos aí entendendo agora, principalmente agora, né, esse século XX, final do século XX, né, que começamos a entender, a estudar melhor a parte científica, fisiológica no Brasil, né? A acupuntura. A acupuntura, o que o nome diz da acupuntura? A acupuntura, ela vem do latim, né? Acus, agulha, ponto, e puntura vem de local, de puncionar, né? Então, acupuntura, o nome já diz o seguinte: é um tratamento de determinados estímulos com agulha. Então, a acupuntura é com agulha. Laser, puntura, laser. Digito, puntura, pressão com o dedo nos pontos da acupuntura. Esse termo acupuntura, quem passou foi os jesuítas, né? No século XV, XVI, né? Onde eles entraram no Ocidente e, estudando o povo chinês, descobriu essa técnica de tratamento que eles faziam. O nome original em chinês é Feng Yu Fa, né? Que é acupuntura em moxa bustão, né? Muito bem. E a acupuntura no Ocidente, ela entrou pela França. Um cônsul francês, Soulier de Morin, que no final do século XIX, início do século XX, ele passou em torno de 20 anos na China. É um homem que dominou a língua chinesa, a escrita chinesa, que todos nós sabemos o quanto ela é bastante complexa, né? Mas o Soulier de Morin, ele teve esse domínio, e graças a isso ele estudou a acupuntura de uma forma bastante enfática, né? E trouxe para a França. Chegando na França, ele começou a dar cursos, né? E através desses cursos ele começou a ensinar a acupuntura. Então a acupuntura entrou no Ocidente via França, tá? Da França
teve um dos alunos Soulier de Morin, chamava Frederic Speth, um fisioterapeuta alemão, que aprendeu acupuntura com o Soulier. E no final da Segunda Guerra Mundial, o Frederic Speth saiu da Alemanha e veio para o Brasil. E através do Frederic Speth, que conheceu determinados profissionais em São Paulo e Rio de Janeiro, e começou a ensinar também acupuntura. Uma dessas pessoas foi o Dr. Evaldo Martins Leite e mais alguns outros profissionais, onde fundaram a Associação Brasileira de Acupuntura, em que nós estamos hoje fazendo parte. Então, esse aí é um pequeno histórico para entender mais ou menos, né, a nossa ciência da acupuntura, o quanto ela é importante, o quanto ela é significante e quanto ela é bonita. Então, para nós estudarmos a acupuntura, primeiro nós temos que entender que a gente muitas vezes pensa em fazer um curso de acupuntura ou aprender acupuntura pensando que é uma técnica somente, e a acupuntura nós vamos percebendo com o material que todos vocês têm, no sentido de estudar, né? Vamos percebendo que a acupuntura não é somente uma técnica onde você vai aprender a tirar dor, né? A dor para o acupunturista passa a ser uma coisa bastante simples, né? Então a acupuntura, ela é uma ciência onde ela tem uma metodologia própria de avaliação, de análise, de anamnese, né? É onde nós não estudamos os nomes das patologias, mas sim nós estudamos todo um contexto energético. Nós nos preocupamos com a qualidade energética do indivíduo. O conceito de acupuntura, dentro de uma concepção tradicional, ela é o seguinte, o conceito taoísta, né? Onde o ser humano ele faz parte da natureza, aonde tem duas energias que fluem sobre o nosso corpo, né? Que são a energia Yin e a energia Yang, né? Ou positivo e negativo, aonde essa energia Yin e a energia Yang, ela flui em nosso corpo e ela tem que estar em perfeito equilíbrio, né? O equilíbrio dessas duas energias é igual à saúde. Então a energia Yin e Yang desequilibradas, ela provoca as doenças. Então o acupunturista, ele estuda toda uma forma de nós buscarmos este equilíbrio, né? E essa energia Yin, essa energia Yang, ela está passando no nosso corpo através do quê? Segundo a concepção tradicional, através de canais, né? Canais energéticos, canais esses que nós chamamos de meridianos, né? Também quem batizou, né, essas nomenclaturas, né, tipo meridiano, foi os jesuítas, né, porque eles já tinham na época a divisão do planeta em meridianos, então eles deram os nomes de meridianos para esses canais. Esses canais fluem essa energia, tá? E são energias que têm que ser equilibradas. Muito bem, essas energias, nós estamos aqui, esses canais, por serem equilibradas, né? Então elas são duas energias que passam 6 canais de energias Yin e 6 canais de energia Yang, né? Então essa numeração 6, essa numeração 12, tem todo um porquê que eu acho que nós, dentro de um estudo mais aprofundado, nós entenderemos melhor, né? Mas
neste momento, nós queremos passar para vocês o seguinte, que são 6 com 6, que demonstra o quê? O equilíbrio, né, das forças Yin e a força Yang. E tem um canal, mais 2 canais, me desculpem, que cortam o corpo humano no meio, né, que nós chamamos do canal da vasoconcepção, que passa na frente, e é o canal do vaso governador, que passa atrás. É um canal que corta no meio e faz uma circulação entre eles. Muito bem. Então esses 6 canais Yin e 6 canais Yang, onde passa a energia Yin, onde passa a energia Yang, através do pensamento chinês também, do princípio dos elementos para poder dos elementares, no sentido para obter um entendimento e fazer o que nós chamamos de pentagrama. Que o pentagrama é um esquema que tem na apostila, né? É um esquema onde nós fazemos nosso pensamento, nosso tratamento. Muito bem, vamos retornar. Esses 12 canais, 6 Yin, 6 Yang, elas são distribuídas pelo corpo, né? Cada um tem o seu nome, né? São os canais Yin, são os canais, nós chamamos assim, dos canais dos órgãos, né? Yang são os canais das vísceras, né? Ocas, superficiais. Yang é a energia mais superficial, Yin é a energia mais profunda. Então vamos falar para vocês aqui os canais. Os canais Yin são os nomes, são os órgãos. O coração, a circulação e sexualidade. A circulação e sexualidade aqui não é nenhum órgão, né? Mas é uma qualidade de energias. Alguns autores chamam de circulação sexualidade, outros autores chamam de pericárdio, outros autores chamam de mestre do coração, né? Aí nós temos o canal Yin do baço pâncreas, o canal Yin do pulmão, o canal Yin dos rins e o canal Yin do fígado, né? Então vocês perceberam que eles chamam isso de órgãos maciços, órgãos mestres, né, importantes para o nosso corpo, e dentro de uma proposta fisiológica, lógico, também é muito importante. Lembrando sempre que esses nomes, coração, fígado, rim, etc., foram nomes dados pelo Soulier de Morin no sentido de melhorar a forma pedagógica de ensinar. É claro que dentro da tradição existe outros nomes, né? Tipo o fígado, né? Fígado é gan, né? Então o Soulier de Morin, por uma questão de facilidade de ensino, nominou esses nomes que ficam mais familiar para nós entendermos, né? Muito bem. Então são esses 6, e outra coisa, lembrando sempre, né? Porque as maiores dúvidas que ocorrem é essa. Quando eu falo que o coração é Yin, o fígado é Yin, o rim, o pulmão, o baço pâncreas, muito bem. Quando eu falo que é Yin, é que eles são predominantemente Yin, certo? Eles não são só Yin, eles são Yin e Yang, mas eles são predominantemente Yin. Eu gosto de deixar bem claro, porque muitas vezes na leitura do material de vocês poderão ver lá que o Yang do coração está alto, né? E de repente você fala, ué, mas o professor falou que o coração é Yin. Não, o coração ele é predominantemente Yin, né? É que nem uma pessoa, ele é homem ou mulher, mas ele não é 100% homem nem 100% mulher.
ele é predominantemente homem, predominantemente mulher. Porque nós sabemos que nós temos, cada um de nós temos um hormônio, a mulher do masculino, também eu tenho hormônio feminino, certo? Mas a predominância é que vale. Muito bem, então entendo bem isso aí, né? Esses seis meridianos yin, que são os órgãos maciços. E nós temos os 6 meridianos yang, né? Esses 6 meridianos yang são as vísceras, né? Oca, onde passa substâncias, né? Quem são essas vísceras? Nós temos a víscera do intestino delgado, nós temos a víscera do TR. TR é a tradução de tríplice reaquecedor, ou triplo aquecedor, que alguns autores chamam. O TR também não é um órgão, né, como os outros, mas é uma qualidade energética. O tríplice reaquecedor, por que ele chama de tríplice reaquecedor? Porque ele age no ser humano nos 3 níveis, né? O nível superior, o nível médio e o nível inferior, né? Então, os 3 níveis sempre vai estar, vocês poderão estar encontrando na acupuntura, né? Então, o tríplice reaquecedor, ele age na parte respiratória, que é o superior, né? Na parte digestiva, que é o nível médio, e na parte uroginecológica, que é o nível inferior, tá? Então nós temos o intestino delgado, nós temos o TR, nós temos o estômago, nós temos o intestino grosso, nós temos a bexiga e também nós temos a vesícula biliar. Então vocês perceberam que os 6 meridianos yin e os 6 meridianos yang. Lembrando sempre, né? As vísceras são os meridianos yang, predominantemente yang, tá? Muito bem. Então nós já estamos sabendo que a acupuntura, ela parte do princípio em que o ser humano, faz parte de um contexto, né? Dentro do homem, faz parte da natureza, que o homem recebe energias celestes e energias terrestres. O que é isso? É energia que vem do céu e a energia que vem da terra, né? A energia celeste é a energia yang e a energia terrestre, energia yin. Muito bem. Essas duas forças que nós recebemos, a energia celeste através da respiração e a energia terrestre através dos nossos alimentos, né? Essas duas associações dessas forças, né, que vai envolver o ser humano, né, equilibradamente, ela vai ser distribuída através dos meridianos 6 yin e 6 yang, harmoniosamente, tá? O que eu quero, o que nós temos aqui é importante para nós entendermos a acupuntura. Nós temos que entender a acupuntura entendendo o pensamento da acupuntura, né? O pensamento chinês, o que eles pensavam, como eles se formavam, né? Porque eles trabalhavam em cima de todo um processo de observação, né? Não tinha um processo de estudos de fisiologia, neurofisiologia, não se tinha isso, né? Se tinha um processo de observação. Então ele sabia que nós somos resultado do que nós respiramos, do que nós comemos, né? Isso quer dizer o seguinte, que
a nossa qualidade de vida, o nosso estilo de vida tem a ver com toda a nossa perfeita saúde. Outra coisa importante do pensamento chinês, o nosso pensamento, o que nós pensamos, as nossas emoções, né? Se nós temos emoções muito altas, da raiva, do medo, da emoção da preocupação, a melancolia, a tristeza, enfim, são todas essas emoções que vai estar influenciando também na saúde, da nossa saúde. Para a medicina chinesa, todas as doenças, tirando os traumas, né? Mas todas as doenças têm o seu alicerce, o seu início nas emoções, tá? Isso também é muito importante para o acupunturista estar ciente disso, porque vocês não vão aprender a colocar agulhinha apenas para tirar a dor de alguém. Vocês vão aprender a colocar agulhas em determinados pontos específicos para trabalhar todo o ser humano. Nós não tratamos de doenças, nós tratamos os nossos doentes. Então isso dentro de um pensamento chinês, né? Esses meridianos, então vocês já estão sabendo que nós temos 12 meridianos. Primeiro, quero recordar que nós temos um meridiano que passa na nossa frente, né, cortando a frente do nosso corpo, que é a vasoconcepção, e o meridiano que passa por trás, que é o vaso governador. Isso quer dizer o quê? Que divide o ser humano bem no meio. Então os meridianos, eles começam de um lado do corpo e terminam no mesmo lado. Agora vou dizer um ditado também na acupuntura. Na acupuntura nada é absoluto, tudo é relativo. Por que eu disse isso? Porque vocês podem achar, porque existe um meridiano que começa de um lado do corpo e termina do outro lado do corpo. Um meridiano. Mas a predominância dos meridianos é começar do lado esquerdo e terminar do lado esquerdo, começar do lado direito e terminar do lado direito. Então, quando nós vamos tratarmos nossos pacientes, nós vamos colocar agulhas do lado direito e também do lado esquerdo, lado direito. Então, são esses pontos, são em torno de 365 pontos tradicionais, né? Se você multiplicar por 2, vai dar 600 e poucos pontos. Aí existem outros pontos que apareceram nos estudos atuais. Muito bem, então nós temos esses 12 meridianos circulando. Cada meridiano, eles têm um trajeto específico, tá? Eles têm um local específico, né? Então, no material de vocês vão ver que os meridianos Yang, onde começa, né? E os meridianos Yin, onde começa, né? Então, cada desses meridianos, eles começam num lugar específico e terminam, né? Então, a posição anatômica chinesa é diferente da posição anatômica que nós estudamos na nossa formação, na nossa graduação. A posição anatômica chinesa são os braços para cima, né? E com as pernas ligeiramente afastadas, mas os dedos da mão, a palma da mão para frente e os dedos esticados para cima, acima da cabeça. Por quê? Isso quer dizer o seguinte: o céu é Yang, a terra é Yin. Então os meridianos que começam nossos dedos, né, ou a nossa cabeça é Yang, nosso pé é Yin, dentro de uma concepção, né? Os meridianos que começam nos nossos dedos, das mãos, eles são Yang. Os meridianos que começam na cabeça, também é alto,
são yang. Os meridianos que começam nos pés são yin. Os meridianos que começam no tórax alto, a parte da frente do corpo, ela é yin. A parte de trás do corpo, ela é yang. Então, os meridianos que começam na parte da frente é yin. Muito bem, isso tudo é para nós entendermos o pensamento chinês, né? Então, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão, tudo tem uma função, né? E o meridiano, ele começa num determinado lugar e vai em direção, o yang vai em direção ao yin, o yin em direção ao yang, predominantemente. Não é uma regra que a gente pode falar todo, isso não é, tem meridiano yang que vai em direção ao yang, né? Então, dentro da acupuntura, nada é absoluto, tudo é relativo. O gostoso da acupuntura é esse. Então, a primeira preocupação que eu tenho muitas vezes é do aluno falar, nossa, que coisa complicada. Não, não é complicada, é diferente. É diferente, né? Então nós temos que entender isso. E tudo tem uma lógica, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, tá? Muito bem, durante esses trajetos, esses meridianos, existem os pontos de acupuntura, né? Então nós temos trajetos de meridianos pequenos, temos trajetos de meridianos longos. Nós temos meridianos que têm 11 pontos e temos meridianos, como o da bexiga, que temos 67 pontos. Então, vocês percebam que cada meridiano tem o seu número de pontos e tem o seu trajeto específico. Trajetos esses que não são trajetos retinhos, bonitinhos. São trajetos que fazem zigue-zague, né? E que tem a sua parte bem específica. Então, esses trajetos, eles começam num ponto e terminam no outro. Esses meridianos, esses 12 meridianos, eles se ligam entre si. Em determinados pontos desses meridianos, tem pontos que ligam um com o outro. Tem pontos que ligam yin com o meridiano yin, tem pontos que ligam yang com o meridiano yang, tem pontos que ligam, fazem ligação yin com yang. Então, seja, o que nós queremos explicar para vocês? Que todos esses meridianos, eles se ligam entre si. Nós manipulamos essas energias. Esses mapas que nós temos no nosso material são os trajetos dos meridianos, né, em que nós vimos com as numerações superficiais. É claro que esses meridianos, em determinados locais, eles aprofundam, né, dentro da nosso organismo. Então, por exemplo, vamos aqui citar um exemplo. O intestino grosso, meridiano do intestino grosso, ele começa na ponta, na região ungueal do indicador, né, e vai terminar na asa do nariz, ao contrário. Então, o meridiano do intestino grosso do lado esquerdo começa no dedo indicador ungueal, na região ungueal do indicador, e acaba no asa do nariz do lado direito. E vocês podem perguntar, e vai passar pelo braço, passa pelo ombro, passa por trás, né? E vocês vão perguntar, mas e o intestino grosso? Como é que fica nisso, né? Porque se ele tem um nome de intestino grosso, e o trajeto dele não passa nem próximo do intestino grosso, né? Isso aí que é importante, dizer o seguinte: em determinados pontos, né, do corpo, durante esse trajeto do intestino grosso, vai existir um canal, nós chamamos de meridianos secundários, um canal de energia que vai lá no intestino grosso.
tá? Então nós temos essa complexidade. Esses meridianos, esse trajeto que nós vimos nesses mapas, nesses livros, né? São trajetos que nós chamamos de superficiais, tá? Então entendam que esses meridianos se ligam entre si em determinados pontos. Você consegue trabalhar muito bem esses pontos. Muito bem. Vamos voltar lá no comecinho que eu falei do pentagrama. O que é isso? Dentro dessa concepção, né, nós temos os 5 elementos, o estudo dos 5 elementos. O que são esses 5 elementos? São 5 elementos da natureza. A madeira, o fogo, a terra, o metal e a água. São 5 elementos da natureza. No material que vocês vão ler, vocês vão observar isso aí. E cada elemento desse, meus queridos, cada elemento desse, temos 2 meridianos. Um yin e um yang. Eu também disse que a acupuntura nada é absoluto, tudo é relativo. Existe um elemento, que é o elemento fogo, que temos 4 meridianos, 2 yin e 2 yang. Curiosidade, mas por que o elemento fogo tem 4 meridianos, 2 yin e 2 yang? Porque o fogo, para eles, dentro do pensamento, se vocês observarem uma vela acesa, vocês olharem, vocês vão ver que tem 2 tipos de fogo. Existe aquele fogo amarelado na ponta, e existe um fogo mais azulado perto do pavio. E esses 2 fogos, vamos chamar assim, tem temperaturas diferentes. Hoje nós sabemos que um tem mais oxigênio, outro tem menos oxigênio, tá? Então eles observaram que o fogo tem uma razão do fogo ter 2 meridianos yin e 2 meridianos yang. Legal. Então, vocês, recordando, 12 forças yin e yang, 12 meridianos, 6 yin, 6 yang. Os yin são órgãos, os yang são vísceras. Temos esses 12 meridianos passam no nosso corpo, né? Tem seu trajeto, seu início e seu fim. Predominantemente começa de um lado e termina no mesmo lado, mas existe um que termina do outro lado, mas tudo bem, predominantemente termina de um lado, e temos esses 12 meridianos são dispostos dentro dos 5 elementos da natureza: madeira, fogo, terra, metal e água. No material vocês vão ver que existe uma disposição onde fica a madeira, onde fica o fogo, onde fica a terra, onde fica o metal. Essa disposição tem todo um estudo filosófico, tem que ser daquele jeito que está lá, né? Muito bem, e em cada elemento desse tem um representante yin e um representante yang, menos o fogo, que são 2 yin e 2 yang. Quem é o representante do elemento madeira? O elemento madeira tem o representante yin, o fígado, e yang, vesícula biliar. O elemento fogo, temos yin, coração, yin, circulação, sexualidade. Yang, intestino delgado, e yang, tríplice reaquecedor, ou triplo reaquecedor, ou tríplice aquecedor. Tudo depende do autor, viu, gente? A gente sempre tem, as traduções mudam, né? Mas a terra, quem é o representante da terra? É o estômago, yang, e baço pâncreas, yin. O metal, yin, o pulmão, e yang, intestino grosso. A água, yin, rim, e yang, bexiga.
Então, esses elementos, vocês já viram, já estão sabendo, esses 5 elementos, com esses 12 meridianos, cada elemento desse tem uma característica, pessoal, uma função. Por exemplo, elemento madeira, que é o fígado e a vesícula biliar, ele tem a função de cuidar quem? Os nossos tendões, as nossas unhas, né? É responsável pela a emoção da raiva. A emoção da raiva é uma emoção que desgasta o elemento madeira, tá? A cor dele é verde, né? O sabor é amargo. Então, assim vai, né? O elemento terra, a cor amarela, cuida de quem? Cuida do nossa garganta, né? Ela tem ela cuida dos nossos músculos. A madeira cuida do tendão e a terra cuida do ventre muscular, né? A emoção da preocupação. Então, uma pessoa extremamente preocupada vai ter problemas de quê? Estômago e baço pâncreas. Vai ter problema de digestão, poderá desencadear uma diabetes, etc, etc, né? O pulmão, o metal, é o pulmão e o intestino grosso, que cuida, que a emoção do metal, quem que é? A tristeza, né? A tristeza, a melancolia, ela cuida de quem? Da pele, dos nossos pelos, né? Enfim, cada elemento desse vai ter suas características, né? Temos livros bastante que estudam cada elemento desse. E esses elementos têm uma razão de estar bem posicionado, porque uma coisa leva a outra. Por exemplo, o ciclo de geração, aonde a madeira gera quem? O fogo. Madeira gera fogo. Sem madeira não tem fogo. O fogo forma a terra, né? A terra tem os metais, gera o metal. O metal, que são os lençóis freáticos, gera água. A água irriga a madeira. Então existe um ciclo de geração. Existe também um ciclo que nós chamamos de inibição. A madeira inibe a madeira inibe a terra inibe a água apaga o fogo derrete o metal corta a madeira. Então existe todo um ciclo de geração e um ciclo de inibição. Com isso, pessoal, dentro de um diagnóstico, quando nós vamos fazer um trabalho com a acupuntura, nós temos que estar muito bem entendidos esse pensamento, porque é através disso aí que nós vamos traçar um diagnóstico. E nós vamos traçar o diagnóstico e vamos estudar nós temos pontos que manipulam esse pentagrama. Nós temos pontos que vai fazer mexer com esse pentagrama. E aí que está o tratamento da acupuntura, né? Então, o que quer dizer isso? Você falar um ponto, digamos, bexiga 60, é ótimo para dor nas costas, legal. É um ponto sintomático para dor nas costas, isso mesmo. Mas quando nós trabalhamos com sintomas, somente com sintomas na acupuntura, nós estamos trabalhando apenas 20% da acupuntura, né? E 20% somente são os pontos sintomáticos. Os outros 80% são os pontos energéticos que nós vamos trabalhar, né? Uma fibromialgia, pessoal, nós não podemos trabalhar pensando somente na fibromialgia como uma dor, né?
uma dor muscular. Nós temos que pensar na fibromialgia como uma parte emocional, né, do indivíduo. Então nós não trabalhamos somente com aqueles sintomas da dor, nós trabalhamos com toda a emoção. Então vocês também têm um material em que vocês percebam, para poder estar estudando a ficha da anamnese, o quanto é complexo. Então eu gostaria de deixar aqui, nesse primeiro momento, o entendimento, o quanto a acupuntura ela tem essa proposta, né? A ciência da acupuntura no sentido de você trabalhar o ser humano como um todo. Bom, pessoal, infelizmente o nosso tempo esgotou, né? É um assunto que a gente ficaria aqui bem longo, mas estou à disposição. É só escrever aqui para o portal suas dúvidas, que nós vamos tentando tirar por e-mail, né? E eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Alguém passando por aqui, alguém morando perto, estamos à disposição para sanar as dúvidas pessoalmente. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.